Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. E sejam todos bem-vindos ao Agir de Deus, em mais uma manhã profética. Estamos aqui aquecendo a fé. É isso mesmo, nada que melhor nesse frio falar essa palavra, né? Aquecendo a fé. Exatamente, a fé. Essa palavrinha tão pequenininha, mas tão poderosa, que é a nossa fé em Deus, a nossa confiança no Criador, no Todo-Poderoso. É importante a nossa fé em Deus, em primeiro lugar. Nossa certeza, nossa convicção que estamos no caminho certo, que estamos caminhando, servindo a um Deus verdadeiro. Deus que é vivo, que venceu a morte, que venceu tudo por nós. Um Deus que levou sobre si as nossas doenças, enfermidades, nossos pecados, iniquidades. Ou seja, Jesus levou sobre si ali quando ele estava sendo crucificado naquela cruz. Ele levou o pecado ou os pecados da humanidade. Se creres, verás a glória de Deus. Se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, ele vai mudar a sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Jesus muda. Jesus entrou na casa de amigos, ali a famosa família Marta, Maria e Lázaro, mas ele também entrou na casa de Zaqueu, um homem que era conhecido na sua cidade, que tinha uma função ali de cobrador de impostos, uma pessoa que talvez nem todo mundo gostava dele. Mas esse homem, ele ouviu falar de Jesus, ele se interessou por Jesus e ele foi ao encontro de Jesus e ele teve a estratégia de subir em uma, vamos assim dizer, uma árvore, né? Vou usar esse termo, de fato tem o nome certo, mas é uma árvore ali. E ele sobe ali e fica aguardando a caravana de Jesus. E quando Jesus chega com toda aquela multidão, Jesus deu atenção a Zaqueu. Jesus parou, assim diz a Bíblia. Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu jubiloso, contente, feliz, alegre, maravilhado, porque ele foi correspondido por Jesus. E Jesus então entra na casa de Zaqueu, e certamente um bom grupo entrou ali também, ficou ali próximo daquela casa. E muitas pessoas ficaram felizes, mas a Bíblia diz que tem outros ficaram, não gostaram. Geralmente é assim. Jesus, ele entra na casa de quem ele quiser, ou de quem ele é chamado, ou de quem o chama, o convida. Jesus vai entrar. Jesus, ele não é mal educado. Jesus, ele não destrói a porta, ele não vai arrombando uma porta para entrar numa casa, essa porta representando a sua vida, o coração de um homem ou de uma mulher. Não. Mas quando você ouve falar dele e fala: pera lá, eu quero Jesus para mim também, eu quero que ele entre na minha vida, eu quero. E assim acontece. Por isso que estamos aqui, levando fé, esperança, falando dele, principalmente dele, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, que ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Ele está conosco. Eu sou Jesus de Nazaré. Ele está aqui com a gente no estúdio da rádio. E com certeza está aí com você também. De onde você está nos ouvindo, nos assistindo, nos recebendo também com alegria. E se você nos recebe, com certeza você já recebeu Jesus aí também. Ele chegou primeiro que nós, não é verdade? Aliás, a Bíblia diz que nós amamos a Jesus porque ele nos amou primeiro. Então, se você ama Jesus, como Zaqueu teve interesse por Jesus já sabia que isso ia acontecer, com certeza, né?
Ele era humano, mas era Deus também, não é? Então, o que aconteceu? Jesus entra naquela casa e começou a ter um murmúrio ali. Zaqueu percebendo, Zaqueu disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver, restituir 4 vezes mais. Jesus disse: olha, hoje veio salvação a esta casa. Esse também é filho de Abraão. Então você veja bem, Zaqueu falou: se eu roubei alguém, se eu defraudei, eu quero restituir. Então você vê, quando a pessoa se encontra com Jesus, quando a pessoa tem um verdadeiro encontro com Cristo, ela muda. Se ela está fazendo algo errado, ela fala: vou parar com esse negócio, isso aqui não é para mim mais, agora eu tenho Jesus, a vida é outra, a conversa é outra, o nível é outro. Está entendendo? Então é isso. Então, que o mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu, certamente ele já está aí com você, porque Deus é onipotente, ele tem todo o poder nos céus e na terra, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele sabe tudo que nós pensamos, e ele também é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, com essa conexão com Deus, em nome de Jesus, sejam abençoados, tenham um dia de excelência. Você que já nos ouve logo pela manhã, aproveite bem esse dia vai ser produtivo, esse dia vai ser glorioso. Estamos aí falando do sobrenatural. Eu quero declarar pela fé, profetizar o sobrenatural nas suas finanças, na sua empresa. Você que está enviando aqui, algumas pessoas estão enviando aqui o nome da empresa onde ele trabalha, outros estão enviando a empresa que é da própria pessoa, né? Os empreendedores, profissionais liberais. Então nós vamos orar hoje também, como sempre temos orado, mas hoje queremos enfatizar uma prece poderosa para a área das finanças, tanto as finanças pessoais, quanto também as finanças da empresa. Porque quando uma empresa ela vai bem, quando uma empresa ela melhora o seu faturamento, o seu negócio, obviamente os funcionários serão beneficiados, serão, né, menos desemprego, não é verdade? É assim que funciona. Então, se você é um funcionário de uma empresa, independente se é uma empresa pequena, média ou grande, que seja, então não fale mal da sua empresa. Se você falar mal da sua empresa, vai sobrar para você. Então você está jogando contra você mesmo. Preste atenção no que eu estou ensinando. Eu sempre falei isso, entendeu? Então fale bem, fale bem. Se não tem algo de bom para falar, melhor você ficar quieto, porque o que você está falando talvez não está ajudando em nada, só está piorando a situação. Pense nisso. E você que é dono do seu negócio, faça o teu melhor, né? Trate bem aí os seus funcionários, seus colaboradores, né? A sua equipe de trabalho, o seu time, né? Hoje é comum no mundo corporativo falar o nosso time, né? Que é a equipe na realidade, seja de diretores, de funcionários e afins, né? São vários nomes, o pessoal vai mudando, né? Conforme vai passando o tempo, eles vão modernizando os tempos, mas traduzindo, trabalhador, traduzindo, homens e mulheres que trabalham, que não fica de braço cruzado, né? Que não espera acontecer, faz acontecer. Como diz uma música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É forte, é uma música até interessante, essa parte pelo menos, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Talvez você está esperando, vou esperar melhorar, eu vou esperar passar o frio. Que negócio é esse? Faça o que tem que fazer, faça hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para a semana que vem o que você pode e deve fazer hoje. Hoje é dia de mudança, hoje é dia de decisão. Por isso que estamos aqui, para encorajar você. Debaixo da bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com honestidade, trabalho, coragem, né? Vamos vencendo aí os desafios de cada dia. Se você não me conhece, quem sabe tem gente nova, quem sabe você parou agora nessa estação especial aqui, somos Agindo Deus Quem Impedirá. Eu sou o pastor Edson Nogueira e estamos aqui pela Marumbi AM 730 kHz de Curitiba, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Perdeu os episódios de manhã? Nós colocamos no YouTube tanto a mensagem e também a oração do dia. Nosso canal, Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Você pesquisa lá, @ADQI no YouTube, que vai no Agindo Deus Quem Impedirá, e ali tem várias mensagens, inclusive
meus amados e queridos ouvintes, não esqueça de se inscrever no canal, curtir as nossas mensagens, ouvir as mensagens, né? Inclusive ontem, na mensagem de ontem aqui pelo rádio, foi colocado já o episódio, a mensagem de ontem já está no nosso canal, e eu observei que hoje uma pessoa fez um comentário, né? E na mensagem lá, que eu ainda falei assim, olha, no meio da mensagem ainda disse assim, olha, quem estiver ouvindo essa palavra, né, escreva essa frase, porque se a pessoa escreveu a frase é porque ela ouviu até aquela metade, né? Tem gente que escuta só uns 2, 3 minutinhos, né? Mas quem quer mesmo estar bem alimentado, ele escuta na íntegra, né? Ele tira um tempo para ouvir na íntegra. E a nossa ouvinte aqui, ó, ela escreveu, acho que a conta dela está como Sueli, ela escreveu, a fé que move. Foi o que a gente falou ontem, né? A fé que move. Ela escreveu, falou, essa aqui ouviu, pelo menos até na metade ela chegou aqui da palavra. É isso aí, minha gente, são conteúdos para abençoar você e a sua família. Inclusive, ontem foi o dia de gravação que eu gravei 7 episódios incríveis, todos episódios incríveis. E vai entrar no ar amanhã, sábado, hoje é sexta-feira, né? Amanhã, sábado, entra no canal Agindo Deus Quem Impedirá, e cada dia um episódio, de em torno de 14, 15 minutinhos, tem a reflexão, tem a oração. Olha, eu falei cada dia um assunto, mas foi incrível, eu gravava assim, eu sentia ali o agir de Deus ali no estúdio, ali onde eu estava gravando ali, e vai tudo para o nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá. Então você que me ouve pela Manumbi, para você saber que não tem só aqui nesse horário, nós temos muitos conteúdos e tá tudo no canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom estar com vocês nessa fé em movimento, nessa fé em crescimento, nessa fé em desenvolvimento, a cada dia crescendo em Deus e na sua palavra, que ela é viva, poderosa e eficaz, e ela vai de encontro à necessidade aí de cada um, porque a fé vem pelo ouvir. Isso mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, aquele que crê que Ele existe e crê que Ele vai fazer o impossível, você já se aproxima dEle crendo que Ele está cuidando de tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o quê? Ela é o firme fundamento. Firme, ela está firmada, fundamentada naquilo que você espera. E ela é a prova daquilo que você não vê. Então você não sabe como vai ser, mas Deus faz sempre o melhor. Então nós vivemos nessa fé, acreditando que algo impossível vai acontecer. E sempre foi assim, e sempre vai ser assim, independente da sua vontade. Ele continua sendo Deus na minha vida e na sua vida. Então a dúvida, a incredulidade, ela trava, ela atrapalha, ela desconstrói tudo aquilo que você já construiu. Então o medo, a dúvida, a incredulidade, ela afasta os milagres de Deus. Então aquela mulher que se aproximou de Deus, ela se preparou mentalmente, ela se preparou espiritualmente, ela se preparou no seu inconsciente, ela foi de encontro se eu tão somente tocar. Então ela preparou a sua alma, o seu espírito, as suas emoções para que ela chegasse ali até Jesus. Independente do que ela teria que atravessar, multidões, pessoas, incredulidade, temporal, tempestades, isso mesmo. Então ela estava num mundo traumático, numa anemia profunda, numa enfermidade crônica, porque já estava num grau avançado, e ela acreditou, ela preparou a sua mente, ela preparou o seu espírito, Romanos 12, 2. Então você tem que estar preparado na sua mente, no seu coração, nas suas emoções,
nos seus medos, na sua alegria, na sua tristeza. Então, as 5 emoções, você precisa estar preparado nas suas 5 emoções. Não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com o ambiente que você está se preparando para algo maior que vai acontecer no dia seguinte. Todos os dias são importantes. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias da semana são importantes. Tem coisas que você pensa que vai acontecer na sexta e acontece na segunda. Tem coisas que você pensa que vai acontecer na sexta e acontece no sábado. Então Deus, ele é um Deus de recompensas, mas e o seu crédito? E o meu crédito com Deus? Como está o meu crédito com Deus? Eu tenho dito, o filho, ele agrada o pai quando ele quer algo. Não é assim? Ele agrada o pai. E não é diferente com Deus. Você prepara o seu ambiente para falar com Deus. Você tem saudade, vontade de ler a palavra, vontade de orar. E se não tem, tem que orar do mesmo jeito, sem vontade, tem que ler a palavra sem vontade. Então, ele é um Deus de recompensa. Ele é um Deus de recompensa. Ele é um Deus de recompensa. Mas não é aquela recompensa que você quer, é aquilo que você precisa. Olha que forte. Então, Deus, ele não dá o que a gente quer, ele dá o que a gente precisa. A mãe, ela não dá o que o filho quer, ela dá o que o filho precisa. Ela dá o alimento que tem vitamina. Ela vai tirando aquilo que não tem vitamina. Ela não dá aquilo que a criança quer, ela dá aquilo que a criança precisa para crescer forte e saudável. A criança nem gosta daquele alimento, mas ela aprende a gostar porque a mamãe explica. Isso aqui tem vitamina, isso aqui você vai crescer forte, você vai crescer saudável, inteligente, os seus ossos serão fortalecidos, porque você precisa desse alimento para crescer saudável. E Deus, ele dá o seu alimento espiritual para que a sua vida espiritual tenha desenvolvimento saudável. Então, a nossa fé é uma fé em movimento, diariamente. 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 É sem cessar. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então você precisa crer que além do vento, além da tempestade, além dessa situação, além desse problema, tem um Deus que está trabalhando. Por isso você chama isso de provação, de deserto, de dificuldade. Cada um chama de um nome. Você já deu um nome àquilo ali. Estou numa prova, num deserto, numa espera. E a palavra de Deus, ela é o nosso alimento enquanto você espera. Então, enquanto você espera, vão criar expectativas e vão perguntar, nossa, ainda não casou? Ainda não está trabalhando? Ainda não arrumou emprego? Então, os acusadores, aqueles que vão tentar te diminuir, eles estão te ajudando a crescer. Depende de como você vai resolver com aquilo que você ouve. Não, pastora, se eu ouvir uma frase dessa, meu dia acabou. Não, pastora, se eu ouvir uma frase dessa, é aí que eu vou crescer. Depende de como você recebe a informação. Se naquele momento você não está bem, aquela informação vai atrapalhar o seu dia. Mas se você já gerenciou muito bem as suas emoções, aquela frase vai te impulsionar a fazer algo maior, melhor. Para que isso, pastora? Para que ir lá no rádio de novo? Nossa, põe o programa gravado. Para que ir lá ao vivo? Para que? O pastor já está lá, a palavra já está semeada. Para que, filho? Vai fazer outra coisa. Não é assim? Não precisa. Não precisa não ficar pregando para crente, aí já tem igreja, aí já tem pastor. Para que ficar indo lá? Para quê? Para quê? Para quê? Porque eu me edifico
Quando eu faço aquilo que Deus me mandou fazer, porque eu preciso me disciplinar, porque eu preciso cumprir os propósitos, porque é eu e Deus, não é eu e você. Então você tem que saber quem é você diante de Deus e a sua responsabilidade. Porque você tem responsabilidade com o seu ouvinte, você tem responsabilidade com aquele que acredita naquilo que você ensina, você tem responsabilidade com aquele que é o seu aluno, você tem responsabilidade com aquele que está ali para você ensinar. E aquela mãe agradece. Nossa, pastora, muito obrigada, porque eu estou tentando explicar isso para minha filha, ela não entende, mas a senhora explicou, ela já entendeu. Olha que lindo, olha que forte. Por quê? Porque a metodologia de um é diferente da metodologia de outro. E Jesus tinha os seus métodos. Jesus tinha o seu estilo de falar. Ele falava fazendo perguntas para as pessoas. O que queres que te faça? Alguém me tocou? Desce depressa que eu vou lá na sua casa. Então Jesus, ele tinha um diálogo. Ele tinha uma comunicação, ele estava em movimento. A sua fé, ela tem que estar em movimento diário, em movimento. E vigiar. Vigia, irmã, vigia, irmão, vigia, meu amigo. Vigia, menina. Olha onde você anda, olha com quem você anda. Então Deus, ele dá sinais quando você ora. Quando você crê que Ele existe e que Ele é o Deus de recompensa, Ele dá livramentos, Ele dá proteção, mas precisamos ouvir. Ouça o que o Espírito diz, você precisa ouvir. Deus fala sim, Deus fala não, Deus fala espera, Deus fala chegou a hora, Deus fala ainda não é a tua hora, mulher. Ainda não é a tua hora. Primeiro milagre de Jesus lá na festa de casamento. E depois o milagre aconteceu. Mas teve a hora, teve o momento, teve o tempo. E o que eu faço, pastor, enquanto isso não chega? Louve, adore, se prepara, porque a bênção vai ser grande. A bênção vai ser grande e será poderosa na terra. Foi assim que aconteceu quando Maria estava gerando ali o João Batista e Maria gerando Jesus, e as duas mulheres se encontravam. E elas se encontraram e os bebês ali felizes no ventre, houve ali uma festa. Não foi assim? E o bebê saltou de alegria e os dois estavam ali, as duas estavam ali, duas gerando grandes projetos, gerando o Salvador, gerando homens incríveis que iriam mudar a história. Então, quando você anda com gente que tem uma fé em movimento, você tem uma expectativa de algo futuro maior, melhor, grande, poderoso na terra. E Deus faz isso com gente de fé. Tem a fé natural e tem a fé sobrenatural. Tem a fé natural, tem a fé sobrenatural. Ah, pastora, minha fé é bem pequena, é do tamanho de um grão de mostarda. Eu nem tenho força. A senhora ora por mim, juntos oramos e Deus vai te dando energia espiritual, conhecimento da palavra, e você ora a palavra, e essa fé em movimento, essa fé em desenvolvimento, porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Você não vê resposta, você não vê situação melhorar, você não vê nada acontecer, mas você se mobiliza, você se movimenta, você vai, realiza e acontece. Por quê? Porque você dá o passo de fé e Deus realiza o milagre. Você dá o passo de fé sem vontade, do jeito que você está, e Deus realiza o sobrenatural. É assim que funciona, é em movimento. Você não pode parar. Agora que vai acontecer, é agora que o milagre vai acontecer, é hoje que ele vai te pedir em casamento, é hoje que vai ter aquele cancelamento de dívida, é hoje que o milagre vai acontecer e você vai desistir? Não. Vai mais uma vez fazer aquela entrevista, vai mais uma vez ver aquela negociação, vai mais uma vez fazer aquela prova, vai mais uma vez fazer aquela inscrição lá que você desistiu, vai mais uma vez orar com aquele documento que você já
parei, pastor, agora eu só vou descansar. Se Deus quiser resolver, Ele resolve. Se Ele não quiser, eu também não quero mais. E não adianta fazer birrinha. Deus não funciona assim. Senhor, eu creio que o Senhor existe, o Senhor é o Deus da recompensa, e se o Senhor me der, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizesse, eu continuo sendo Deus, e eu espero no Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará coisas grandes, não faltará coisas pequenas. O Senhor sabe que eu estou pronto, preparado para passar nessa entrevista. Eu estudei, eu renunciei o meu passeio do final de semana e eu estudei 3 horas por dia e eu estou preparado. E vai cair bem aquela pergunta que eu estudei e eu sei que o Senhor está comigo. E você vai lá fazer aquela entrevista, você vai lá fazer aquela prova no Detran, você vai lá fazer aquilo que você marcou, você vai lá naquela consulta do médico e o médico disse para você, toma esse remedinho aqui e talvez você vai durar uns 3 meses, mas eu não garanto. E ele assusta você e você fica preocupado. E você volta lá e o médico disse, opa, o que aconteceu? Nossa, você está melhor que antes? Pois é, doutor. Deus fez um milagre. E você glorifica o nome de Jesus na terra. Isso é fé, queridos. Isso é fé em movimento. Fé em movimento é ter atitude. Não deixe que Deus vai fazer tudo, não. Ele vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Ele faz o impossível. O possível, eu faço. O possível, eu faço. Ele dá a graça para aquele dia. Nossa, eu preciso dar uma palestra, eu estou sem voz, eu estou frágil, eu estou fraco, eu estou cansado, mas eu tenho esse compromisso e eu disse sim, eu preciso estar lá. Aí Deus fala assim, vai nessa sua fé, eu sou contigo. A graça de Deus que te fortalece quando você está frágil, fraco, cansado, Ele renova suas forças, porque é Ele que realiza através de você. Ele que realiza através de você. É isso que os homens de Deus, as mulheres de Deus, os servos de Deus que têm responsabilidade, compromisso com a palavra de Deus, ele dá uma graça sobrenatural, porque é a palavra que sustenta, é a palavra que alimenta. Anote aí, Hebreus 11:6, Hebreus 11:1, 2 Coríntios 5:7. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Eu acredito. Sério, você acredita? Eu não estou acreditando, não. Não, eu acredito que vai acontecer um sobrenatural. Deus vai pôr um órgão novo. Deus vai refazer, reconstruir. Deus vai surpreender. Deus vai visitar você. Ele transforma o que não existe. Ele cria o que não existe. Ele faz de novo. Mas você precisa crer. E fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Eu estou sentindo. Não, não é sentimento. É crer. É obedecer. É realizar. É ver pelos olhos da fé. É ver aquilo que você não consegue ver. Você entende isso? Não por aquilo que você vê. Você não vê nada, você não vê resposta, você não vê solução, você não vê jeito nenhum. Pastor, eu já fiz de tudo. Não tem mais o que fazer, então deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer, deixa Deus transformar esse coração endurecido. Deixa Deus moldar. Deixa Deus colocar uma nova forma. Deixa Deus amansar. Deixa Deus amolecer aquele coração. Deixa Deus limpar aquelas trevas. Deixa Deus tirar as pedras. Deixa Deus tirar os espinhos. E Ele vai tirando. Ele vai tirando a sujeira. Ele vai tirando a mentira. Ele vai tirando os pensamentos. Ele vai tirando o espanto noturno e a seta que foi de dia. Ele vai tirando os maus pensamentos. Ele vai tirando a perturbação noturna. Ele vai tirando a febre. Ele vai tirando as enfermidades. Ele tira as quedas, os acidentes. Ele livra
Ele livra você. Sabe quando você está viajando assim e o Espírito Santo fala para você, vai por aqui. Você fala, ué, mas por que por aqui? Esse caminho é mais longe. Não, vai por aqui. Você pensa assim, puxa, mas ali eu chego mais rápido. Aí Deus fala para você, não, muda a rota. E você muda a rota. E lá na frente, no outro dia, você fica sabendo que aquele caminho tinha um obstáculo. E foi um livramento. Aí você entende. Verdade, Deus falou para mim por aquele caminho, não, por esse caminho sim. Então ele fala, o Espírito Santo fala, ele é uma pessoa, ele tem ciúmes de você, ele tem cuidado de você, ele zela por você, ele te dá direção, orientação, mas você tem que ouvir o que Deus quer falar, limpar a sua mente, limpar o seu coração, no silêncio, no secreto, ter um tempo para ouvir Deus. Não é a minha vontade, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, não é o que eu sei, não é o que Ele gosta, é o que Ele quer e é o que Ele sabe fazer. Então Deus sabe o que faz com cada um de nós. Ele sabe se essa bênção vai te ajudar ou se vai te estragar. Ele sabe. Se esse momento você está pronto, e Ele vem e entrega. Ele entrega. Ele entrega nas suas mãos. Ele dá, Ele tira. Ele dá, Ele tira. Ele faz o que Ele quer. E Ele tem o tempo. Ele tem o momento oportuno. E o momento é hoje. O momento é já. O momento é agora. Então coloque diante de Deus a sua empresa, a sua família, a sua saúde, tudo que Ele te deu. Apresenta a Deus e agradece. Essa é a senha. Agradecer. Senhor, obrigada por esse dia, por mais um dia, pelo fôlego de vida, pela saúde, pela voz, pelo alimento, pelo trabalho. E quando você agradece, você glorifica. Quando você glorifica, você atrai a bênção. E quando você atrai a bênção, Ele te surpreende. E quando Ele te surpreende, Ele te dá até o que você não pediu. Porque quando Ele agradeceu os pães e os peixes, houve a multiplicação e Ele te conecta com a abundância. Foste fiel no pouco e no muito, Ele vai te colocar. Você agradece no pouco e no muito, Ele vai te colocar. E Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreendendo. Ele vai te surpreendendo. E você agradece por aquela empresa, você agradece por aquele trabalho, e aquele patrão vai olhar para você e ele vai ver que você é uma pessoa grata e ele diz para você, então agora você vai administrar aquele outro setor. E Ele te dá uma bonificação, Ele te dá uma nova oportunidade, Ele te dá uma função que você nem pediu, mas você é merecedor, porque você está aí para resolver situações. E a mansidão, a temperança, o domínio próprio, o estilo de agradar o cliente atrai novas pessoas, novos clientes. E aquele gerente avisa o patrão e o patrão tem uma filial, daí ele manda você lá para aquela outra cidade, porque lá está uma bagunça, desorganizado, e você põe ordem na casa. Foi assim que aconteceu com José. Foi assim que aconteceu com Davi. E você é o José, você é o Davi, você é o homem certo para o lugar certo. Você é a mulher certa para o lugar exato. E ali a bênção acontece, onde há unidade. Onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Onde tem bagunça, onde tem mentira, onde tem fofoca, onde tem sujeira, a pessoa fica presa, ela fica travada, ela não consegue produzir. Não tem crescimento, não tem desenvolvimento, o cliente percebe. Nossa, mas essa empresa tá uma bagunça. Nossa, mas ali tá uma sujeira. Nossa, mas quem vai entrar nessa loja? Quem vai entrar nesse lugar? Esse lixo aqui da semana passada, não tiraram o lixo do mês passado. Isso aqui faz uma semana que está aqui. Ninguém passou aqui para limpar isso. Então vai atrasando, vai afastando. O cliente percebe. Quando tem harmonia, quando o produto tá limpo,
Quando a luz ilumina aquele ambiente, o cliente não vai embora. Ele compra até o que ele não foi comprar. Ele foi comprar uma coisa e compra duas. Por quê? Porque o ambiente está saudável. O ambiente está sarado, curado. Isso é presença de Deus. Então, a presença de Deus, ela atrai bênçãos. Ela atrai milagres. Anote aí. Fé em movimento. Fé em movimento. Não uma fé parada. Vou esperar o que vai dar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não. Eu preciso estar em movimento. Atento. Prestando atenção. Vigia, minha menina. Vigia, menino. Vigia, papai. Vigia, mamãe. Deus dá sinais. Sinais. Ele fala sim. Ele fala não. Ele fala espera. Ele fala chegou a tua hora. Chegou a sua vez. É a hora de ser abençoado. E Ele é o Deus que é galardoador. Ele vai te coroando. Ele vai entregando chaves. Ele vai abrindo as comportas celestiais e derramando sobre vós uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Porque Ele não precisa de você. É você que precisa dEle. É você que precisa dEle. Eu preciso dEle. Você gosta daquela canção? Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. E juntos com Jesus faremos proezas. Você vai até um ponto. E daquele ponto para lá, quem vai é o outro. Você vai no aeroporto, mas quem vai pilotar o avião é o piloto. Você vai na rodoviária, mas quem vai dirigir o ônibus é o motorista. Você vai fazer a sua parte, você vai chegar até alguns lugares, mas quem vai continuar a missão são outros. Então, um precisa do outro, um aprende com o outro, um chega até um ponto, mas depois é o outro que continua. Então, aprenda a trabalhar em equipe, aprenda a valorizar o outro, agradeça o outro que fez o produto que você adquiriu. Então, você forneceu um produto que aquela pessoa precisou. Então, honre o seu trabalho, honre aquilo que você sabe fazer. Eu estava ensinando isso para uma senhora que vai abrir uma confeitaria e eu disse, aquele bolo que você vai fazer, aquele produto que você vai produzir, você vai agradar uma família inteira. Quando aquele bolo chegar naquela mesa e eles vão cantar parabéns e vão saborear aquele seu bolo e eles vão falar quem fez esse bolo. E ele alimentou, agradou e trouxe alegria para aquela família. Ela teve outro entendimento, outra percepção. E ela começou a visualizar o sabor do bolo que ela ia fazer. Então, você foi resolver uma situação. Você foi resolver um problema para alguém. E aquela pessoa ainda pagou para você. Não foi assim com a mãe de Moisés? Ela foi lá, alimentou o seu próprio bebê e ela ainda ganhou por alimentar o seu próprio bebê. Então, Deus vai surpreender você, Pastor Edson. Deus vai surpreender você. Amém. Então, fique na fé em movimento. Fique na fé em movimento. Se movimente ali, porque tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo. Foi isso que aconteceu com aquele homem lá. 38 anos, ele esperando ali o movimento das águas. Mas não tem ninguém que me ajuda. Não tem ninguém que me coloca nas águas. E passa ano e vira ano e ele estava ali 38 anos. E o anjo vem e o movimento das águas. O movimento das águas. Quem sabe faz 5 anos? Ah, pastora, já faz 10. Eu já cansei. Eu já parei na beira ali esperando o movimento das águas. Quem sabe é hoje? É hoje. O dia do seu milagre. E aquele homem tira aquela capa da sujeira, do pecado, da espera, do cansaço. E o milagre começa a acontecer. E começa a acontecer. Amém, graças a Deus. E o Salmo 139, verso 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Tudo isso que você está ouvindo aqui, é interessante que antes do primeiro dia da sua vida acontecer, ouvinte,
Deus já tinha escrito todos eles. Então eu creio, nós cremos que você não está nos ouvindo por acaso. Cremos que a nossa audiência, o povo que nos ouve neste momento, foi selecionado por Deus. Talvez alguns já acostumaram a nos ouvir. E eu desconfio que tem gente que às vezes acostuma e ele nem presta atenção mais, porque ele acha que se ligar o rádio já vai acontecer. Ele tem tanta fé, mas é necessário. Para aprender tem que ouvir. Às vezes para aprender eu tenho que parar. Para aprender eu tenho que escutar. É igual uma instrução. Se eu não prestar atenção numa instrução, como é que eu vou prosseguir aquela viagem? Não é mesmo? Então, eu creio que nada ocorre por acaso. Você foi escolhido. Você, homem, mulher, jovem, adolescente, você, senhor, senhora, você, ouvinte, você foi escolhido. E digo mais, você foi escolhido para salvação, para ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você foi escolhido para ter uma vida abundante, uma vida de abundância. Jesus diz: eu vim para trazer vida, mas vida com abundância. Essa vida abundante, ela não é só terrena, ela é eterna. Uma vida abundante aqui na terra enquanto vivermos e no futuro, na eternidade. Então você foi escolhido, você não ouve por acaso. Quem sabe alguém está nos ouvindo pela primeira vez e fala: nossa, por que só agora que eu estou ouvindo? Por que eu não conheci antes? Chegou a tua vez, chegou a tua hora, agora é a hora dessa grande mudança. Então, diga, você foi escolhido. Ou diga para você mesmo: eu fui escolhido para ouvir essas palavras, para ouvir essas orientações espirituais, e nós vamos orar com você daqui a pouquinho. Então, no teu livro, olha que lindo isso aqui, né? Salmo 139, 16. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então essa é a frase de tudo que você está ouvindo aqui. Você foi escolhido para ouvir esta palavra. Você foi escolhido para caminhar com Deus, para ter uma vida de abundância. E eu estava observando aqui algo assim, porque em Mateus 22, 14, olha que interessante isso aqui também, 22, 14 de Mateus, está escrito assim, ó, olha só, preste atenção. Mateus 22, o verso 14, diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha que interessante esse negócio. Poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, se você está nos ouvindo, eu creio que você não foi só chamado, você foi escolhido. Aí depende de você daqui para frente, né? E a gente observa o olhar de Deus para a nossa existência, né? Interessante isso aqui quando você pensa com essa ótica, o olhar de Deus para a humanidade, né? Ele está dizendo aqui no Salmo 139, ele te viu como uma substância informe no útero da sua mãe. Olha só, a gente estava sendo formado ali, Deus já estava olhando para mim, Deus já estava olhando para você. Quando eu estava no ventre da minha mãe sendo formado, Deus já sabia que hoje, sexta-feira, né, dia 19 de junho de 2026, eu estaria aqui falando isso. Deus já sabia. É tremendo isso, gente. O olhar de Deus é o que está dizendo o Salmo 139. Tudo que a pastora já ministrou aqui, estamos fazendo um complemento aqui, é um acréscimo, né? Ou ao mesmo tempo aqui é a mesma coisa em outras palavras. Estava observando o Salmo 139, né? Que escreveu todos os seus dias no livro dele. Cada dia determinado antes de qualquer um acontecer. Então não foi acaso, foi uma escolha. Deus escolheu e acabou. Então para que você vai andar em outro caminho se ele te escolheu? Eu creio que aquele que é um escolhido de Deus, se ele tentar fugir, ele vai voltar, não adianta. Deus não vai desistir. É uma música que diz, né? Ele não desiste de você. Agora, preste atenção nisso aqui. A diferença entre chamado e escolhido. Ou seja, muitos são chamados. Diz Mateus 24, verso 14. Poucos escolhidos.
Então, os olhos de Deus, estamos falando dos olhos de Deus, hein? Os olhos do Senhor, eles procuram os verdadeiros o quê? Adoradores. Está escrito isso. Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, ele está à procura. Então, em adoração e em verdade. Então, aproveite para você adorar a Deus com a sua vida, com o seu talento, com a sua habilidade. Não que você tenha que mostrar isso para pessoas, não, para Deus. Deus te ama, Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. É isso. Então, para você que foi escolhido, olha só, salvação, que é o principal. Jesus enviado para morrer por mim e por você. Para você que é escolhido, vida eterna, vida abundante e ser mais que vencedor. Por isso que a Bíblia diz, em Jesus nós somos mais, muito mais do que vencedores. Agora, tudo isso teve um preço. Para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância, teve um preço. Ou seja, o Pai, no caso Deus, entregou o seu próprio Filho. Jesus morreu na cruz. Ou seja, tudo para te trazer para dentro da família da fé. Então você foi comprado por um preço, o preço do sangue de Jesus. Foi pago um preço. Então tudo isso que nós estamos ensinando aqui teve um preço. Mas Jesus pagou esse preço. Deus sacrificou o seu Filho. Jesus pagou o preço. Está entendendo? Está entendendo? Então você precisa reconhecer. É importante essas palavras, pastora, para que as pessoas venham reconhecer. Às vezes tem muita gente que foi escolhido, foi chamado, foi escolhido, está ouvindo a gente, mas não reconhece isso, não valoriza o que tem. Tá? É o perigo de não reconhecer o sofrimento desnecessário, vida sem entender o propósito, não vive a grandiosidade da promessa e permanece como chamado, sem se assumir como um escolhido. Então hoje, decida hoje, a escolha acontece hoje. Se você está nos ouvindo, ele te escolhe de novo. Ele diz, você é o meu filho, você é o meu filho, quero te abençoar, quero te abrir portas para você, quero te abençoar. Então todas as bênçãos elas estão em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Então que Deus te ilumine, te abençoe e tenha um dia incrível. Para você que já ouve logo pela manhã, aproveita bem esse dia. Se você tem um excelente, abençoadíssimo final de semana, debaixo desta palavra profética do sobrenatural de Deus. E assim nós vamos orar agora. Nós vamos clamar a Deus junto com vocês. Queremos agradecer a todos que estão escrevendo aqui, pedindo oração, né? Outros agradecendo, a maioria pedindo oração. Vamos orar agora, tá certo? E aproveite esse final de semana. Você que está em Curitiba ou região metropolitana, ou próximo daqui, ou vai estar esse final de semana, vem estar conosco. A gente quer orar no presencial por você. Domingo agora, é aberto a todas as pessoas que querem. É domingo agora, dia 21. Né? Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho, amanhã é sábado, dia 20, domingo agora, dia 21 agora, às 9h30 da manhã. Venha no presencial, venha com a sua fé. Venha, vai ser bênção no presencial. Domingo agora, 21 de junho, às 9h30 da manhã. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Venha, faça. Quem sabe para alguns você está precisando estar ali com a gente. Quem sabe é isso. Para você saber, só vindo. Então venha na fé, em nome de Jesus de Nazaré. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por de segunda a sexta-feira estarmos no ar aqui neste horário por esta emissora e também todos os dias da semana pelo canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos utilizando todas as plataformas digitais em áudio e vídeo para levar fé, levar esperança, dar ensinamentos, ó Deus, para as pessoas que precisam e que querem uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida saudável, uma vida de abundância, a verdadeira abundância que está no Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar, que veio para nos restaurar, que veio para desfazer as obras do inimigo. Deus Todo-Poderoso,
te agradecemos por essa semana maravilhosa, te agradecemos pelas pessoas que nos acompanham, que são felizes, são abençoadas, têm sido abençoadas e têm sido um instrumento de bênção, e muitas delas têm sido também apoiadoras do nosso ministério, através da audiência que elas dão, através das orações que elas nos abençoam também, e através também da semente financeira, através daqueles que plantam, que são agentes de Deus e plantam, não importa o valor, mas são fiéis naquilo que se comprometeram diante do Senhor. Pai, abençoa as finanças pessoais de cada pessoa, o salário, a renda, o prolabore, a aposentadoria, o soldo, a prebenda, ou seja, isso que é um valor que representa a receita para esta família, Senhor. Abençoa o CNPJ dessa empresa, as empresas, os empreendedores, os profissionais liberais, autônomos. Senhor, abençoa que o faturamento dessa empresa, ainda neste mês, venha realmente bater um recorde de uma grande venda, de um fechamento sobrenatural. Eu declaro essa bênção sobrenatural nas vendas, nas imobiliárias, construtoras, mercados, lojas de roupa, lojas de empresas, enfim, todo tipo de comércio lícito, honesto, justo e correto, prosperem, cresçam, desenvolvam, em nome de Jesus. Assim declaramos e profetizamos pela fé um tempo de abundância, mesmo num tempo de tantas notícias ruins, de tantas questões que estão afetando o planeta Terra, e o Brasil não é diferente, mas a nossa fé está em Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata. Por isso que oramos com fé e já agradecemos por toda a provisão que o Senhor tem dado aos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós agradecemos nesta manhã pela vida, pelo ar que respiramos, pela voz, pela saúde, pelos nossos ouvintes de longe, de perto, que estão se mobilizando, que estão se movimentando para glorificar o nome de Jesus, uma fé em ação, uma fé em movimento, uma fé em atitude, criatividade, desenvolvimento, capacidade de cuidar, de zelar, de agradar, de amar, de perdoar, de fazer o impossível e o possível, fazendo a sua parte, e a parte de Deus vem como resposta. Pai, nós te agradecemos pelos jovens, pelas crianças que estão estudando, que estão desenvolvendo a sua capacidade física, mental, emocional, livra das doenças, dos vírus, das bactérias, das inflamações, das infecções, da febre. Pai, nós cremos que o Senhor tem dado graça, sabedoria, unção para essa mamãe jovem que está cuidando dos seus bebês. Abençoa o Daniel, abençoa a Luísa, abençoa a Luzia, abençoa o João, abençoa o Carlos, abençoa a senhora Maria, abençoa a senhora Ladira, abençoa, Senhor, aquela pessoa que está nos ouvindo hoje, que precisa de uma resposta, a Luciane, a Lucizane, a Elza, meu Pai, abençoa poderosamente esse homem, essa mulher de longe, de perto, essa pessoa que está viajando, que está chegando de viagem, essa pessoa que está trabalhando, essa pessoa que tem uma entrevista hoje, essa pessoa que tem uma consulta ao médico hoje, essa pessoa, meu Deus, que já está indo pela fé, acreditando que o impossível vai acontecer, que o milagre já aconteceu, porque o nosso Deus é um Deus de ontem, de hoje e será eternamente, um Deus de ação, um Deus de atitude, um Deus que faz, um Deus que cria o que não existe para nos abençoar, porque nós fazemos a nossa parte, e a proteção de Deus, o manto de Deus, a graça de Deus, os anjos de Deus estão à nossa disposição. Aleluia. Para nos livrar, nos guardar, nos proteger de Senhor. Todo o mal em nome de Jesus. Abençoa poderosamente os países, os estados, as cidades, os bairros, região metropolitana, as imediações aqui da Rádio Marumbi, Boa Vista, Santa Cândida, Bacaxiri, Avenida Paraná, todos os programadores, todos aqueles que levam a luz, a paz, a salvação, a libertação através da voz, da dedicação. Abençoa os documentos, peça de roupa, água, óleo, alimento, chave da casa, caneta, documentos que vão ser assinados hoje, papéis, passaporte, aposentadoria, pessoas que estão pedindo oração. Senhor, eu preciso de uma renda, para glorificar o nome de Jesus, pessoas que querem abençoar a obra, pessoas que são investidores no seu reino, na sua obra de evangelização radiofônica, esses que são contribuintes, esses que são aqueles, meu Deus, que são desprendidos, desapegados,
delegados, investidores que querem ver o reino de Deus ser estabelecido na terra, que glorifica o nome do Senhor através da sua contribuição. Abençoa poderosamente, Senhor amado, essas programações diariamente, que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores e nem desgosto, e seja sobre nós, a nossa família, o nosso lar, os nossos intercessores e colaboradores. Abençoa o nosso culto de domingo, cada pessoa que vai estar no presencial, marca cada um, ó Pai, que já está vindo de longe e de perto. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.